Sou Marcel Fernandes, né? Esse trabalho que eu estou apresentando aqui se chama Transcender. A inspiração dessa série foi justamente trabalhar com a reciclagem de imagens, né? Diferente do que a gente tinha da fotografia antigamente, assim, no século XIX, começo do século XX, que a fotografia tinha essa questão, né, de registro, de verdade, identidade, né? Eu tenho buscado subverter isso e acrescentar ficção na fotografia, né? Trazer uma nova história para a fotografia. E essas imagens, elas estavam no meu banco de dados e acabavam quase que se perdendo, né, nesse banco de dados, porque são várias séries que eu tinha, vários registros, e eu acabei unindo essas séries, criando esses novos diálogos entre elas, né? Não devolvendo a história original para essas imagens, mas devolvendo para elas alguma história, né? Dando para elas uma nova história, né? E hoje a fotografia digital, acho que ela tem justamente isso, né? Que tudo que a gente vive e acaba vendo, a gente não sabe o que é verdade, o que é ficção, a nossa imagem, né, na internet, o que é real, o que não é, as notícias que a gente vê, o que a gente não vê. E a proposta delas serem transparentes, né, estarem quase que sumindo, assim, desaparecendo no ambiente expositivo, é justamente isso, né? Porque elas estavam esquecidas, né, do olhar do espectador. E então a gente acaba trazendo elas de volta, né, para essa fruição. Então, como se elas quisessem, né, ter essa força de voltar, né, para que o espectador pudesse fruí-las novamente. Oi, eu sou Silvia Capriles, eu sou escultora já com 20, quase 30 anos de trabalhos, né? Eu comecei na Land Art e Site Específica, venho da Escola de Artes Visuais Rafael Monastérios da Venezuela, também da Belas Artes do Paraná. Venho desenvolvendo assim, uma pesquisa de materiais. Normalmente eu trabalho quando a gente fala de site específico, a gente fala em trabalhos com os elementos do local onde a gente vai elaborar o trabalho, vai fazer a obra. Então, neste caso, com a pandemia e a questão de você ficar um pouco mais fechado, mais restrito, eu comecei a fazer uma pesquisa de materiais mais acessíveis, em lugares onde a gente pudesse adquirir, enfim, com preços, né, bons, enfim, e descobri o clay, né, que é essa cerâmica fria. Ainda estou desenvolvendo o trabalho, as técnicas e tudo mais. Falando especificamente desse trabalho aqui. Sobre as obras, elas são inspiradas em alguns momentos de bastante solidão, né, e causados também por esse período em que a gente ficou muito recluso, mas acho ainda que tem muita coisa para fazer pela frente. E é basicamente isso. Meu nome é Luciana Ferreira, eu sou professora na UFPR Litoral e trabalho com artes há muitos anos. Me formei em artes em 1995, mais ou menos. Como faz muito tempo, vocês podem perceber que eu estou um pouco com dificuldade para me lembrar, inclusive. Bom, as obras que eu trago aqui nessa exposição são desenhos. Eu trabalho basicamente com desenho, com pintura, fotografia e um pouco de objetos tridimensionais, assim, que não sei se a gente... Assim, acho que a nomenclatura objetos tridimensionais talvez faça mais sentido do que a escultura. O desenho talvez seja os meus trabalhos mais antigos, porque o meu pai já era desenhista, minha avó também, então a gente trabalhava muito com principalmente lápis e tinta. Então eu tenho lembranças bem interessantes assim dessa época. Eu trabalhei muito com desenho ao longo da vida, mas em algum momento eu começo a trabalhar com pintura, com arte digital. A fotografia entra nessa área também, começo a trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo, mas o desenho tem me acompanhado, né? E muitas das coisas que eu faço, inclusive fotográficas, têm início com o desenho. Então eu acho que o desenho às vezes é um produto final, mas muitas vezes é um esboço de algo que pode ser um trabalho fotográfico, digital, ou até mesmo uma peça mais escultórica, tridimensional. Nessa exposição eu trago os desenhos que eu tenho feito desde 2015, mais ou menos, que são seres bem mesclados, assim,
seres humanos com natureza, eles vão se tornando, não sei, seres híbridos. Tem muitas mulheres nos trabalhos e tem muita flora. É mais flora do que fauna, mas elas também se misturam ali no trabalho. A princípio eu estava trabalhando só com grafite, mas de uns tempos para cá eu comecei a incluir também a aquarela. Então esses trabalhos aqui que estão sendo apresentados é meio que um resultado dessas últimas experiências. Eu acho que basicamente é isso, sim, que eu tenho feito e também desse trabalho que está aqui sendo apresentado nessa exposição. Boa noite, meu nome é Laércio Gomes, tá? E eu trabalho com uma série de materiais de demolição, materiais recicláveis, mas eu comecei lá nos anos 70 na escola do Colégio Estadual do Paraná. Daí de lá para cá eu vim trabalhando com todos os tipos de técnicas que você pode conhecer. Daí depois em Paranaguá, no ano 2000, eu comecei com as gravuras feitas com óxidos e pigmentos naturais, no algodão cru. A partir dali eu vim conhecendo os materiais que tiravam o pigmento. Eu vi que também era bem gostoso trabalhar com os materiais onde você tira o pigmento, como o ferro, a madeira, o cobre, tá? Daí eu comecei a resgatar esse material. Esse aqui, por exemplo, era um assoalho de uma reforma da Santa Casa de Paranaguá, onde eles queriam que eu conseguisse alguma pizzaria que fosse buscar para fazer lenha para queimar. Eu peguei um caminhão e levei esse material para casa para mim poder fazer os trabalhos. Daí dali eu fui pegando outros materiais em desuso, descartados, e fui criando minhas assemblagens. Mas coração foi o seguinte: eu fiz a obra e quando eu comecei a fazer a forma dessa forma aqui, eu senti que eu estava fazendo o coração, tá? E senti que era o meu coração. Então eu pus o meu coração nessa obra aqui, por isso My Coração. Meu nome é Ellen Cristina Schneider, sou artista visual, gravurista, formada pela Embape Paraná em 2001 e agora recém-formada em licenciatura em artes pela UFPR Setor Litoral. A minha pesquisa toda está em gravura contemporânea. Esses dois trabalhos aqui estão aqui na exposição, são monotipias, na qual eu trabalho com várias texturas, imagens e também com a gravura botânica. Final do ano passado, eu acabei lendo um livro da Allende, na qual ela trazia algumas mulheres que ela destacava na vida dela. E esse livro me trouxe muitas reflexões sobre mulheres que eu conheci, que eu li, que eu convivi e que me fizeram, assim, trabalhar essa questão do interior da força da mulher, né? Então a gente tem essa primeira gravura na qual eu coloquei o nome Frida, que é um ícone da história da arte. Elas colocaram vários elogios a respeito da Frida, coisas que ela conquistou por ser mulher, levou o seu país, mas que traz ali na vida da Frida um sofrimento muito grande, né? Ela vivia com dor, e mesmo assim ela traz uma grande paixão pela pintura, pela sua arte. Então eu trago essa monotipia carregada, né, esse vermelho, e ao mesmo tempo essas pinceladas desse azul tão delicado ali, esses pontos que me traz essa delicadeza da Frida, né, esse olhar dela à arte. Essa outra monotipia eu trabalhei com alguns elementos, flores, folhas secas, né? A impressão muito delicada, trazendo essa questão da mulher também, essa parte tão forte e ao mesmo tempo tão delicada, né? Tão assim sensível a tudo que está ao seu redor. Então são dois trabalhos que fazem parte de um processo que tem muito ainda para caminhar, né? Se formos analisar o tanto de mulheres importantes, desde da nossa própria mãe, né, da gente como mãe, como esposa, como estudante, como pesquisadora, como artista. E estou muito feliz de participar dessa exposição aqui no Litoral, né, o nosso seio da arte no Paraná, né, onde tudo começa. E hoje está aqui fazendo esse grande evento, reunindo esses artistas maravilhosos aqui. Obrigada.
Meu nome é Carla Ruschmann, eu sou artista plástica, formada em pintura pela Belas Artes. Eu fiz meu doutorado em Belas Artes também, sobre arte geométrico. Eu trabalhei muitos anos com a obra geométrica. E esse é meu último trabalho, a última série que eu tenho desenvolvido, que se chama Conexões. E a Conexões, ele traz a relação de dois círculos que tem uma interseção, né? Então isso acaba simbolizando a vida, a origem, né? Tem uma relação com a geometria sagrada, por trazer essa relação, né, da própria geometria, tá trazendo essa relação da vida e dessa origem, né? Esse também, aqui eu gosto de exemplificar, tem a ver também com as conexões, é um trabalho também meu, né? Então toda a série, ela parte dessa estrutura inicial e daí ela é desenvolvida, né, de formas diferentes, tanto que cada obra é única e é diferente. Para mim, a geometria, ela tem essa capacidade de abstração e ao mesmo tempo de falar de relações universais que nos tocam a todos e que pertencem a toda a humanidade. Eu sou Pablo Benedini, sou argentino, estou morando aqui em Machínios há 4 anos. Estou muito agradecido a toda a comunidade que me permitem poder mostrar este trabalho, que tem que ver com uma imagem que não sei muito bem porque pinto, é reiterativa. Eu vou fazendo sempre esta ideia de el navío, pequeño navío, que eu acho que tem que ver um pouco com mi pátria, um simbolismo de mi pátria, de la terra de cada uno, que es pequena, que es incerta, que no tem demasiada sustentabilidade, mas es lo que nos sostiene en ese mar tempestuoso. El pescador como símbolo del trabajo, como símbolo de la esperanza, como símbolo de aquel que está permanentemente buscando y oleando ese horizonte de trabajo y de conquista, y los diferentes símbolos que tienen que ver con este nuevo paisaje de Machínios, con sus morros, con sus serras, con su mar de un cor diferente al cor de mi ciudad en Argentina. Así que voy descubriendo y voy aprendiendo de este nuevo mar, de esta nueva ciudad, de esta nueva cultura. Es una tinta que yo trabajo siempre como técnica mixta, con acrílico y acuarela, y sobre lienzo. Eu gosto muito do prazer de ver como a tinta aguada, com muita água, não somente uno va trabalhando-la, sino também va provocando uma imagem que sempre se inserta, como a vida mesma. Meu nome é Luiz Eduardo Gear e a obra Gris 18% faz parte de um estudo ontológico que explora a subjetividade do fotógrafo, sendo modelada pelo recorte de mundo que se apresenta diante dele em determinado momento e de determinada maneira que inevitavelmente culmina em uma foto. Ou seja, a partir da tríade semiótica de Peirce, é buscado estabelecer o processo de produção imagética como nexo causal da entidade fotógrafa, do ser fotógrafo, infraestruturado idiosincraticamente por técnica, por cultura e pela sua sensibilidade. Semanticamente, Gris 18% se refere ao cinza, composto por partes equivalentes de preto e de branco. Esse cinza tem a propriedade de refletir 18% da luz incidente, e ele é tomado como medida padrão de fotometria para a exposição equilibrada de imagens. Eu sou Douglas Maia. Esse trabalho que eu estou expondo aqui faz parte de uma série que eu executei em assemblagem, que é uma técnica que eu estou abandonando atualmente. E ela tem assim
ela tem algumas experiências que eu fiz de tridimensional, que eu tinha assim uma pretensão de fazer um trabalho um escultório. Então fui entrando acabou indo para a assemblagem. E nesse trabalho, nessa série, né, eu rompi com o formato do quadro tradicional, do retângulo, e atualmente, por exemplo, eu estou abandonando essa técnica e estou focando mais no meu traço, porque a minha formação toda vem do jornalismo, da ilustração, do traço, da figura. E nesse trabalho eu não tinha a figura só fica no formato das obras, né? Ela só permanece no formato. Então hoje eu estou resgatando aquela minha experiência de ilustrador, do desenho, do traço. Então quem acompanha o meu trabalho pode ver muito nas mídias sociais, principalmente no Instagram, que eu publico quase que diariamente as experiências. E a vantagem, por exemplo, de expor na mídia social, que eu estou percebendo atualmente, é que dá para fazer uma experiência aberta. Eu não exponho trabalhos terminados, eles estão no meio, eles estão num processo. Então, eu provoco o espectador a participar dessa construção, dessa experiência de explorar texturas, de explorar o traço, de ver uma obra começando o processo dela, de execução até o final, até a obra pronta. E outra coisa que eu percebi nessa minha experiência nas mídias sociais, principalmente no Instagram, né, que eu falei, é que a gente tem muitas respostas de artistas do mundo inteiro. Porque para mim, nessa experiência, é muito importante a visão do espectador. Essa resposta dele, ela completa a obra. Eu não vejo assim, o artista colocar uma obra pronta, executada e enfim. Eu acho que a visão do espectador é importante para completar a obra. Ela faz parte desse processo.